Boa Olá, noite, Anitta. Olá, como é que tu estás? tudo bem? E tu? Também, tudo bem. Então, pronta para a nossa live da rubrica Conversas Saudáveis, em que vamos falar sobre um tema super importante, tanto para mim como também para ti, não é, Anitta, que tu falas muito da questão da gestão de tempo e até aqui para te introduzir um bocadinho às pessoas que nos estão a ver. A Anitta é coach de carreira e ajuda pessoas a atingir um maior bem-estar e também realização profissional. E a Anitta costuma falar muito também sobre esta questão da importância de nós gerirmos também bem, não só o nosso tempo profissional, né, a nossa carreira, mas também é muito importante nós conseguirmos conciliar isso com o nosso bem-estar pessoal, porque isso vai, não é, interferir muito, tanto positivamente como negativamente, com a nossa produtividade, com o nosso bem-estar, não é, com tudo o que também é muito importante para a nossa carreira. Sim, Não é, Anitta? isso. Pronto. E eu então até queria começar aqui por perguntar de quem nos está aqui a ver, boa noite novamente. Queria Olá! perguntar aqui quem é que sente que tem muita dificuldade em conciliar o trabalho, quer seja por conta própria, quer seja por conta de outrem, quem é que sente muita dificuldade em gerir, em conciliar estes dois tempos, não é? O tempo pessoal e o tempo profissional. Digam aqui nos comentários que nós queremos saber. Nós queremos saber quem é que sente esta dificuldade e eu aposto que muita gente, E tu? Será que não também vais é? levantar a mão? Até levanto as duas, é um grande desafio, sem dúvida, sem dúvida. É algo que venho a trabalhar já há bastante tempo. E é muito difícil, e por isso é que eu digo, tanto quando nós trabalhamos por conta de outrem, como também trabalhando por conta própria, que eu já tive também no outro papel, neste momento trabalho por conta própria, não é? Sou empreendedora, mas também já trabalhei por conta de outrem. E então, eu, como já tive nos dois papéis, consigo perceber que há desafios em ambas as situações. E posso até dizer que às vezes tem-se a ideia de que quando nós criamos o nosso próprio o nosso próprio negócio, não é? Que, que às vezes podemos até ter mais tempo, mas é um desafio muito grande e se nós não conseguirmos gerir isso, acaba por ser exatamente o oposto. Nós estamos tão focadas em contribuir para o nosso próprio projeto, não é? Em fazer o nosso próprio projeto crescer e chegar a outras pessoas que depois acabamos por anular um bocadinho o nosso tempo pessoal e o nosso bem-estar, não é? Em prol de nós fazermos as coisas crescerem, não é? E as coisas avançarem. Então é um desafio que eu tento ao máximo um, fazer essa Conciliar, não é? conciliação. Porque há uma coisa, Anitta, que se calhar também já ouviste, há algumas pessoas também queixarem-se de que quando nós nos focamos somente no trabalho e sentimos que não temos tempo para mais nada, às vezes nós até gostamos do que estamos a fazer, mas começamos a criar uma relação de amor-ódio, não é? Com o trabalho, seja Sim, novamente por sim. conta de outrem ou por conta própria, não é? Felizmente, eu já passei por isso há bastante tempo atrás com este projeto, isso já não acontece, porque, pronto, aprendi muita coisa pelo caminho, mas nós podemos começar a ficar, a sentir que queremos desistir porque estamos muito cansadas e por aí fora. E tu até fizeste uma publicação há pouco tempo que ressoou muito, não é? Quando estás muito cansada, não desistas, descansa, não é? Isso é super importante, sem dúvida. Sim. E então nós temos mesmo, não é, Anitta, que aprender a descansar também para não desistirmos dos nossos sonhos e de nós também. Isso é super importante. Eu E agora acho vou-te que a aqui passar a palavra, palavra. das coisas que eu mais digo é mesmo para as pessoas pararem, não é? E às vezes as pessoas devem pensar, ela é maluquinha, não é? Está sempre a dizer para aqui para a gente parar, mas parar é essencial e nós não nos damos conta, não é? Basta a gente olhar para o nosso Sem cérebro como dúvida. sendo o computador do nosso corpo. E todos nós já fizemos essa experiência. Se ligares o computador de manhã e não desligares o dia todo, à noite o computador está como? Está quente, não está a funcionar tão bem, está mais lento, tem alguns bugs, alguns, não é? Se for mais antigo, parece que vai voar para outro planeta, não é? E no fundo, o nosso cérebro é a É. mesma coisa, não é? E nós precisamos de parar, nós precisamos dessas pausas, precisamos daquele momento e as pausas permitem-nos quê? Funcionar melhor, não ter esses bugs, ser mais produtivas, ser Sem mais dúvida. criativas também, não é? Uhum, uhum. Neste caso, não é? Tu e eu somos empreendedoras.
se não pararmos um bocadinho. Então, de onde é que vem essa criatividade para criar conteúdo, para fazer todas essas coisas, não é? Não dá. Uhum. E parar é essencial. Eu repito esta frase e se calhar um dia tenho que escrever na minha casa. Parar é essencial. Papel de parede. Mas é mesmo, sim. Sim. É, sem dúvida, sem dúvida. E nós às vezes achamos, e até era um tópico que eu também queria aqui abordar, até tivemos aqui várias pessoas a dizer eu, olha, a Carla, a Susana, levantar assim a mão também, a Rita, bem, houve aqui várias pessoas, sim, a Maria Madalena também, a Madalena, ok. Houve aqui várias pessoas a dizer, a dizer que também tinham essa dificuldade. Olá, Elvira, boa noite. Pronto, é mesmo verdade. E até há aí uns tópicos, pronto, há uma questão também de nós organizarmos bem as nossas prioridades, porque de facto, se nós também não fizermos esse trabalho de organização, nós vamos andar sempre completamente afogadas nas tarefas que temos para fazer do nosso trabalho. E então nós temos que também aprender a organizar-nos, a colocar prioridades no nosso dia e também prioridades que sejam realizáveis, que sejam realistas, não é? Não é nós fazermos listas de 100 coisas para fazer num dia, não é? E se nós ainda por cima depois não conseguimos fazer as 100 coisas, sentimos-nos incompetentes às vezes ou frustradas, não é? Mas na verdade nós também temos que colocar metas que sejam tangíveis para nós e não é? Exatamente. E houve uma coisa que eu também aprendi com essa experiência também e que eu acho que é muito importante nós fazermos esse exercício, que é nós estabelecermos os nossos não negociáveis. Eu chamo-lhes os não negociáveis porque digo assim, Isso. independentemente das coisas, claro que pode haver exceções muito grandes que realmente, ok, naquele dia eu não consegui mesmo fazer, por exemplo, correr de manhã, vamos supor, porque é algo que depois varia muito de pessoa para pessoa, aquilo que nós gostamos de fazer para nos dar a sensação de bem-estar, não é? Pode ser correr, pode ser meditar, pode ser as duas coisas, pode ser outras coisas, mas naquele sentido de eu vou estabelecer os meus não negociáveis, eu tenho este horário de trabalho, tenho estas coisas para fazer no meu trabalho, mas também tenho este tempo para mim, que pode variar muito, pode ser desde 15 minutos, meia hora, pode ser uma hora, pode ser até mais, não é? Isso também quer dizer que nós também somos bastante organizadas e conseguimos ter mais tempo também, quando dá, quando temos filhos se calhar já não dá tanto tempo, então depois aqui, não é? Varia muito de pessoa para pessoa. Mas os não negociáveis é, ok, independentemente daquilo que aconteça hoje, eu vou na mesma ler um bocadinho do meu livro, eu vou arranjar tempo para fazer a minha corrida, por exemplo, eu vou ter tempo para cozinhar alguma coisa que nutra o meu corpo. Ou seja, se nós não estabelecermos isso como prioridades, não é? Como os não negociáveis, sempre que aparecer alguma coisa, nós vamos sempre colocando tudo à frente. Sim. E é aquilo Não que a é? maioria das pessoas faz. É, exatamente. E nós dizemos assim: se sobrar tempo, eu depois vou fazer uma caminhada, não é? Se sobrar tempo, eu depois vou E ler sabes, um bocadinho do meu livro. pegando aqui na analogia que eu fiz há bocado com o computador, é o mesmo do que quando nós carregamos o atualizar mais tarde, atualizar mais tarde, atualizar mais tarde, não é? E depois Olha, chega um boa, momento boa. em que o computador já diz assim: olha, não, agora quero lá saber que tu Não precisas trabalhar, funciona, agora vou parar, não acabou. é? É um É bocadinho verdade. isso, Uhum, não é? E isso acontece e eu faço essa analogia um bocadinho porquê? Porque eu atuo como coach de carreira, mas eu sou psicóloga, não é? Sou psicóloga uhum, organizacional uhum, e uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar também é nesse sentido da prevenção do burnout, não é? E o burnout, podemos uhum, tirar essa analogia dessa coisa, que é o pôr o software mais tarde, não é? Atualizo depois, atualizo depois, atualizo depois, até chegar uhum, um momento em uhum. que o software vai dizer, agora amiga, agora que tu queiras, quer não, vai atualizar, não é? E o burnout, quando vem, vem Uhum, um bocadinho assim, não é? Vem do nada, olha, uhum. agora pifou e pifou, não é? E Sim, portanto, sim, daí sim, sim. também a importância de ir, entre aspas, não é? Utilizando agora a palavra, atualizando, ou seja, fazendo essas pausas, Uhum. fazendo ter esses momentos, ter esses não negociáveis. É, exatamente. Eu gosto dessa palavra porque dá mesmo aquela sensação, não é, de que são coisas que eu não negocio, porque o nosso tempo é o nosso ativo mais valioso, não é? E ele também é muito aquilo que nós fazemos dele. Então, nós é que temos que estabelecer as nossas prioridades, porque senão tudo vai estar sempre primeiro e, na verdade, depois nunca vai sobrar tempo, que é aquilo que acontece à maioria das pessoas, não é? Ou então, chega ali ao final do dia, nós estamos tão cansadas que depois também já não apetece fazer nada. E isto aqui também tem a ver um bocadinho com autoconhecimento, que é nós percebemos também, não é? Nós, quando é que nós, para nós é mais
é mais benéfico. rentável nós também, Isso não é? mesmo, Ter este tempo livre que isso contribui mesmo. muito também para o nosso bem-estar profissional. Isso mesmo. Olha, eu Hum, até posso partilhar contigo um dos meus não uhum, negociáveis que eu tenho há uhum, algum tempo, que é não trabalhar à sexta-feira. Porquê? uhum, Porque, lá está, 4 dias de trabalho, é assim, se nós formos pelos estudos, não é? E eu vou pelos estudos da uhum, minha área, o mais uhum, produtivo é efetivamente a semana de trabalho de 4 dias. Isto já está uhum. comprovado, já Também está já li sobre estudado, isso. Uhum, e uma semana de 4 dias é a mais produtiva. Depois temos uhum, outras questões, não é? E uma coisa que eu gosto muito de estudar, aliás, eu fiz um estudo sobre isso em 2020 e ele já estava programado desde 2019, depois veio a pandemia, portanto até calhou bem, que foi bem, estudar o quê? A diferença de bem-estar e satisfação percebida entre trabalhadores por conta do trem e trabalhadores independentes. uau, E isso foi muito interessante porque a pandemia depois adicionou aqui uma variável que era os trabalhadores de remotos, não é? Mas por conta do trem, uhum, porque obviamente sim, juntou-se a isso. E tu disseste aí uma coisa que é muito interessante e muito importante e relevante, porque eu sei que há cada vez mais pessoas a empreender, não é? Que têm uhum, essa vontade e esse uhum, desejo, e enquanto psicólogo nutricional eu percebo perfeitamente, é uma coisa que eu gosto sempre também de explicar às pessoas. Mas o que é que acontece? Acontece que os estudos demonstram que os empreendedores, trabalhadores independentes, são mais felizes no trabalho, têm a maior satisfação com o seu trabalho, sentem maior realização profissional, mas a uhum. grande maioria, e quando eu digo a grande maioria é acima dos 80%, sente que Uau, é trabalha muito. mais do que com que trabalhava Uhum, de forma sem por o dúvida. trem. E isso advém Uhum. do quê? Advém apenas de um fator, é a culpa. É o sentir que pronto, mas não vou só fazer aquilo, porque se eu não fizer ninguém vai fazer. Ai, não vou. Não, mais um Tal bocadinho, e não é? qual. E isso Uhum, acaba por ser bom e mau. Bom porque fica, entre aspas, abafado por aquela sensação de bem-estar, de satisfação, de uhum, liberdade uhum, também, porque não é necessariamente trabalho a fio, pode ser, não é? De manhã e depois à noite, não precisa de ser. E fica abafado por essa sensação de flexibilidade, uhum, liberdade e tudo isso, mas depois, se nós formos ver, não é? Existe efetivamente ali um cansaço acumulado, existe efetivamente, se uhum. calhar, horas a mais, existe depois, se calhar, uma certa frustração. Porquê? Porque eu trabalhei a mais, agora o tempo que eu queria e não tenho, não é? E Já não existe depois tenho. também esse Uhum, joguinho por trás. Portanto, é importante nós uhum. percebermos estas coisas, não é? Enquanto que Sem por conta dúvida. do trem, Uhum, às vezes é facilitado uhum. pelos horários, não é? E eu aqui utilizei este Sim, de certa sim, 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 forma. sim. Porquê? Porque infelizmente aquilo que Uhum. acontece é que muitas pessoas ficam depois da É, hora do trabalho, não do é? trabalho. E isso é uma Uhum, coisa que eu sempre pus o pé à frente, é uma coisa que eu a todas as minhas clientes eu digo, não é? Nós somos pagos quando trabalhamos por conta do trem à hora, portanto, o uhum, horário de trabalho ele serve para algo, não é? E é uhum. preciso não seguir os outros. Até vou dar aqui um exemplo pessoal. Há É uns anos verdade. atrás eu trabalhava numa empresa de consultoria e eu era a única que Uhum, saía às 6. Todos os meus colegas ficavam mais tarde. Todos, não é? uhum, Mas eu fazia uhum. questão. Isso O meu acontece horário é muito. às Uhum. 6, eu vou sair às 6. E depois repara uma coisa: o que é que os outros ficavam ali a fazer? Nada, se calhar, não é? A Nada. queimar tempo, Nada, a literalmente. queimar tempo, Uhum. só a dar presença, só. Eu quantas vezes eu via a minha colega tinha uma janela por trás dela e, portanto, refletia o ecrã do computador. Ela estava a ver vídeos no YouTube, não é? Mas numa de, ai Pois. não, vou ficar só mais um bocadinho porque eu tenho que acabar aqui umas coisas. Ou seja, nós próprios colocamos essa mentalidade de que ficar mais Uhum, tempo é melhor, não é? E isso, uhum. no fundo, o que é que trazia à pessoa? Trazia frustração, porque tu sabes que o teu horário Pois. é às 6 e se tu sais às 7 Uhum. ficas frustrada porque perdeste uma hora, porque chegas mais Uma tarde, hora. porque tens menos Uhum, tempo, uhum. dá aquela sensação de presentismo, eu tenho que ficar aqui senão vão dizer alguma coisa de mal e depois É, a pessoa ainda fica exatamente. frustrada por quem cumpre, não é? Ah, pois, porque aquela sai às horas, Uhum. não é? Há uma pressão muito grande, né? Porque tem-se aquela ideia de que quanto mais horas trabalhas, mais produtiva tu és. Mas a verdade é que isso nem sempre é assim, não é? Muitas Não, vezes é exatamente o oposto. não, é Pois há muitas essa vezes o oposto. procrastinação, não é? Diz Isso isso. mesmo. Sabes que tu falaste agora numa palavra-chave que é procrastinação.
E uma das coisas que se notou quando se fez esses estudos sobre os dias ideais de trabalho, e uma das coisas que acontece com a semana de 4 horas é que as pessoas tendem a procrastinar menos, porque o overload, não é? A quantidade de trabalho, ela não diminui, é a mesma. Só que agora tens menos tempo para a fazer. Mas o que é que acontece? Não só aquilo é fazível, como a pessoa sente que o momento em que está no trabalho está mesmo a trabalhar. Porque aquilo que nós vemos muitas vezes em Está empresas é aqueles focada. tempos em que ou as pessoas estão a falar, ou estão a fazer outra coisa. Atenção, não quer dizer que toda a gente faça isso, não é? E, efetivamente Sim, sim, existem sim. pessoas, infelizmente, que têm trabalho a mais, não é? Porque por má gestão de empresas, etc. Mas às vezes acontece isso, não é? Que nós no nosso trabalho temos ali momentos. Atenção, eu falo por mim, eu também já me aconteceu muitas vezes trabalhar por Sim, conta sim, do sim, trem sim. e não ter nada para fazer. Também me aconteceu a mim. Não é? E isso também É, é chato para sem nós, porque dúvida. sentimos que estamos ali também a Claro que fazer sim. presentismo, não é? E que não estamos a ser produtivas noutras coisas. Exatamente, e o tempo é precioso, não é? Aquela coisa que nós trocamos por dinheiro quando trabalhamos, seja por conta de outrem ou também por conta própria, mas a verdade é que o dinheiro é impagável, o tempo é Tempo. impagável, ou seja, não é? Foi aquilo que eu disse há pouco, é o nosso ativo mais precioso. A partir do momento em que o tempo anda, não é? Está queimado, ou seja, não dá para voltar atrás nesse tempo. Então, também é uma questão de nós, fazer esta gestão, também é uma forma de nós também sabermos aproveitar melhor o nosso tempo, não só para sermos mais produtivos e felizes também no nosso trabalho, mas também na nossa vida pessoal, não é? Porque quando nós também temos dificuldade em fazer esta gestão, há outras áreas da nossa vida que também começam a Sim. ficar afetadas, não é? A nossa própria saúde, o nosso próprio bem-estar, mas não só, os nossos relacionamentos, as pessoas com quem vivemos, com quem convivemos todos os dias, também os nossos amigos, a família, namorado, marido, até filhos, também acontece, não é? Nós acabamos por ter menos tempo de qualidade também com essas pessoas porque ou estamos a trabalhar ou estamos muito cansadas, não é? E então acabamos por não conseguir usufruir do nosso tempo livre que seria para essas coisas. E também acontece uma outra coisa que eu também já senti e tenho a certeza que muita gente também já sentiu, é quando nós temos aquele tempo, ok, agora vou parar e vou descansar. E a cabeça não para, não é? Nós estamos ali, estamos a pensar, eu não estou aqui a fazer nada, eu devia era estar ali no computador a fazer aquelas coisas todas que tenho para fazer e começamos a sentir culpadas por estarmos paradas e não estarmos sempre a produzir. Isso também acontece muito e nós às vezes até queremos descansar, mas a cabeça está ali a É. trabalhar e aquele sentimento de culpa vem ao de cima. E então não sei se tens alguma dica, Sim, Anitta, sim, isso, para isso essa situação. acontece, porquê? Acontece por várias razões. A primeira, eu gosto sempre de explicar, ok, isto agora pode ser mais técnico, não é? Mas nós precisamos de perceber que a forma como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, ela advém de fatores que nos são externos, literalmente, não é? E isso às vezes as pessoas não sabem, mas nós ao crescermos, ouvirmos certas coisas sobre o que era trabalho, virmos exemplos, ouvirmos palestras, As professores na crenças. escola, filmes, não é? E o que acontece? Nós temos uma forma de nos relacionar com o nosso trabalho. O que é interessante é que a forma como nós nos relacionamos com o nosso trabalho advém da nossa geração. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem. E isto é geracional, quer dizer que tu e eu, que somos da mesma geração, se estivéssemos na Austrália, na China ou noutro sítio qualquer, a forma como nós iríamos olhar para o trabalho é a mesma. E isto é muito interessante ser estudado por causa disso. O que é que Mesmo. acontece? Hoje em dia, no mercado de trabalho, uma das grandes fatias das pessoas que estão a trabalhar é as pessoas da geração milénio, que é a nossa geração. O importante a perceber é o quê? É que a geração milénio tem uns valores perante o trabalho, mas construiu a sua relação de trabalho olhando para a geração que a educou. No nosso caso, geralmente são os baby boomers, geração X, para quem teve pais que tiveram filhos muito cedo, mas a geração é a baby boomers. O que é que acontece? Nunca na história da humanidade houve duas gerações com valores de trabalho tão
opostos. Opostas. Ups, não é? E isto faz o quê? Faz com que nós tenhamos vontade de umas coisas, mas aquilo que nós associamos e vimos como sendo trabalho É outra. foi outra. E depois entra aqui uma outra questão, que é a tecnologia veio também aqui modificar a própria forma de Muita se coisa. trabalhar. Não é? Portanto, não só as necessidades de trabalho são diferentes por parte dos indivíduos, mas a própria forma de nós trabalharmos é diferente. E eu vou dar aqui um exemplo que é muito fácil de entender. Há 20 anos atrás, das profissões consideradas mais estáveis, era bancário. Eu não sei vocês, mas quando é que vocês vão efetivamente a um balcão no banco? Certo? Porque hoje em dia nós fazemos tudo com cartão multibanco, com o multibanco, com a aplicação, com a MBWay, não é? E não há necessidade de um bancário. De deslocar. E, portanto, hoje em dia o bancário já é uma profissão que está ali a diminuir e há cada vez menos, não é? Pelo contrário, os bancos estão a despedir, não é? Pessoas. Quando podem. Portanto, nós temos que perceber essas coisas todas. Isto tudo para explicar o quê? Que aquilo que nós necessitamos enquanto milénios é de bem-estar e de realização profissional. É uma coisa que nós queremos muito alcançar e que queremos muito ter. Mas aquilo que nós ouvimos de trabalho foi o quê? Tem que se trabalhar muito, é? Sofrer muito, não é? O trabalho não é para gostar, o trabalho não é para fazer amigos, é preciso trabalhar muito para ter alguma coisa. Era há 30 anos atrás. O doloroso. Não é? E quer queiramos, quer não, mesmo que nós tenhamos uma percepção de que, ok, isso pode não ser verdade para hoje, mas isso fica na nossa cabeça, não é? E quem não percebeu mesmo que é uma crença que tem que desfazer, isso entra. Depois, obviamente, entre outras coisas, outros fatores, como, por exemplo, se calhar a própria gestão das empresas, não é? Ou as políticas, a forma como nós percebemos que a empresa quer ou não que a gente trabalha, mas isto mexe muito connosco. Estava aqui a Carla escreveu, venho de uma família de empresários que para eles ser produtiva não é o que mais importa, o mais importante é cumprir o teu horário e suares. Assim, há uma dificuldade. Irónico, porque não é de todo a definição de produtividade. Exatamente, mas é a visão, não é, que as pessoas mais velhas da nossa família têm, não é? Que os meus pais também dizem muito isso, e os meus pais também, também são empresários, também têm negócio próprio, e há muito essa ideia enraizada de que para se ter alguma coisa temos que suar, temos que sofrer, temos que trabalhar muito, não há tempo para descansar. Era efetivamente uma realidade há 20 ou 30 anos atrás, não é? Mas hoje em dia, tu e eu sabemos que se calhar não é essa a realidade de todo. Assim. E as empresas, aos poucos, felizmente, também estão a mudar. Porque o que é que acontece? Se nós formos olhar para as empresas, e agora nem vou falar mundial, vou falar Portugal. Se nós olharmos para as empresas portuguesas, a direção da maioria das empresas ainda é uma direção muito envelhecida, ainda é uma direção muito tradicional. Depois temos outro problema, é que a cultura portuguesa a nível de trabalho é aquilo que se chama, é um nome muito feio, mas é assim que a psicologia organizacional decidiu chamar isso, tem uma cultura feminina. Pronto, é assim que se chama. E o que é que acontece? A cultura feminina é o quê? Diz que é uma cultura muito hierarquizada e nós vemos isso em Portugal, não é? É quem está no topo da empresa, o doutor, o engenheiro, não sei o quê, e depois vamos descendo. Portanto, existe grandes barreiras, não é? E isso é uma cultura que ainda está muito presente e que leva a isso, a ter que trabalhar para não sei o quê, ter que... Para subir, não é? Para subir de escalão. E isso está muito enraizado ainda nas empresas portuguesas, mas que felizmente aos poucos está a mudar. Os millennials começam em que ano? É mais ou menos a partir de 1980 até 97, 96, mais ou menos. Portanto, as pessoas que têm entre 42 até 25, 24, mais. 25, sim, é isso mesmo, sim. E a mim ainda me apanhei a ti também, não é, Anitta? Sim. Ok, deixa-me ver também o que é que eu queria aqui também mais falar contigo.
Pronto, e esta questão da gestão de tempo foi algo que eu, pronto, achei muito importante vir aqui falar também, Anitta, porque no mês passado eu trouxe aqui a Cláudia para nós falarmos sobre a importância de nós termos alguns hábitos, poucos hábitos até, mas hábitos que realmente tenham um impacto no nosso bem-estar. Mas para nós criarmos esses hábitos, nós precisamos mesmo de saber fazer esta gestão de tempo, porque senão nós não vamos conseguir criar hábitos, não é? Criar esses hábitos que nos vêm trazer então esse bem-estar que é super importante para nós também estarmos felizes e realizados no nosso trabalho. E é muito interessante essa visão que se está a começar a ter, não é, a nossa geração, de que há muito mais coisas que também são muito importantes e que se calhar antigamente, não é, os nossos pais e os nossos avós não davam tanta importância porque lá está essa questão de trabalhar, trabalhar, trabalhar e depois não havia tempo para descansar nem para aproveitar o fruto desse trabalho e felizmente a nossa geração, não é, já pensa um bocadinho diferente de que, ok, nós temos que trabalhar, mas também podemos trabalhar de forma um bocadinho mais inteligente, aproveitar também a evolução da tecnologia, mas também usufruir desse fruto que advém do nosso trabalho, não é? E que é muito importante também para nós não nos fartarmos, entre aspas, do nosso trabalho, não é? E até mantermos o foco e mantermos a produtividade e a criatividade, que também é super, super importante. Então, não sei se tens também alguma coisa que queiras partilhar também da tua própria Então, experiência, a Anitta. nível de gestão de tempo, eu acho que passa muito por colocar limites, não é? Os tais não Uhum, negociáveis, eu acho que um dos nossos não negociáveis devia sempre nós termos consciência do que é o nosso limite, não é? Quantas horas é que eu estou uhum, disposta a trabalhar? Se eu trabalho por conta do trem e se o meu contrato diz que são 40 horas, até que mais é que eu estou disposta a ir? Será que faz uhum, sentido eu ficar todos os dias um bocadinho? Ou será que eu uhum, dou-me aquele limite de, ok, no máximo 42 por semana? E atenção, quem uhum. trabalha como conta, como conta não, como empreendedora, não é? Colocar É esse por conta limite própria. também é muito Uhum. importante. É É, extremamente é. importante e às vezes é uma coisa que não acontece. Posso dar aqui o meu exemplo. Neste momento, eu não trabalho de manhã. Esse é o meu não negociável. Uhum, Porquê? Porque uhum, é muito importante para mim a qualidade do trabalho que eu faço. Portanto, do momento em que eu tenho uhum. clientes, do momento em que eu estou a trabalhar com alguma coisa, que eu estou a produzir alguma coisa, eu quero estar focada nisso. E eu sei que para poder ter a melhor qualidade, eu preciso também estar o melhor possível. Para também, lá está, Uhum, para chamar mais sem a dúvida. criatividade, para ter ideias, para ter Uhum, mil e uma coisa. Portanto, para mim, um dos meus não negociáveis são as manhãs, porque não é? Eu gosto de treinar, eu gosto de fazer muitas coisas, gosto de, por exemplo, hoje fui dar uma caminhada às 10h30 da manhã uhum, com a cadela ao mar, uhum. não é? E isso Sim, é um sim, não sim. negociável e é importante nós colocarmos, não é, na nossa gestão do tempo, o que é que eu não negocio, quantas horas é que eu quero ou o máximo de horas que eu vou trabalhar. Depois, o que é que acontece? Infelizmente, hoje em dia, também soube falar numa coisa que é um bocadinho incorreta e muitas pessoas buscam o Uhum, tal equilíbrio, não é? Só que o uhum. problema é que a palavra equilíbrio nós pensamos numa balança, não é? Duas coisas iguais. É aquilo que É, nos vem à pois. cabeça. Só que, Uhum. infelizmente, os dias só têm 24 horas. É. E a metade é dormir. Tecnicamente 8 dormimos, se 8 trabalhamos, então onde é que está o Pouco equilíbrio? sobra. Não é? Uhum, Pouco sobra. O que uhum. eu costumo dizer é que a nossa vida adulta, um terço nós passamos a trabalhar. E isso Uhum. é um dado adquirido, não é? Adquirido, Pronto. é, exatamente, não há muito, muito a fazer. Por isso, o que nós temos de fazer é o quê? É perceber, não é? Que nós temos momentos de trabalho e temos momentos de não trabalho. E perceber o que é que eu, Uhum, nessa gestão, lá está, definir as horas que eu quero trabalhar uhum. semanalmente ou que eu tenho que trabalhar semanalmente. E depois organizar o resto, não é? É perceber onde é que eu Exatamente. posso, entre aspas, ganhar tempo numa coisa e noutra, não é? Por exemplo, não sei, Uhum. marmitas, não é? Para não perder, entre aspas, tempo a cozinhar durante a semana, para não Planeamento de sentir que. refeições. Isso Uhum. mesmo, para não sentir aquilo que muitas pessoas sentem, que é. E eu ouço isto todos os dias em sessão. Eu tenho a sensação que é trabalhar, chegar a casa, fazer o jantar, a marmita e dormir e repetir de segunda a sexta-feira, Tudo outra vez. Uhum. não é? E por isso é que as pessoas também se sentem tão infelizes às vezes no trabalho. Nem tem só a ver com a questão do trabalho em si, Não, é o mas também por impacto.
Exatamente, É isso o mesmo, sem impacto que dúvida. tem na vida, não é? Porque eu falo todos os dias com mulheres e a quantidade de pessoas que me diz assim: eu até como em frente ao computador no trabalho, não é? Pois, Ou isso mesmo para a seja, digestão a pessoa não é já muito começa às positivo 8 da manhã, não é? Já almoça ali a trabalhar, portanto não tem aquela pausa que devia de para ter, ela. não é? Uhum, E se nós super formos importante. pensar, porquê que existe hora de almoço? Alguma de vocês que está aqui alguma vez começou a pensar porquê que existe hora de almoço? Porque não é Uhum. porque nós precisamos de almoçar. A razão não é essa. A razão é porque cientificamente nós precisamos dar uma pausa ao nosso Uma cérebro. pausa, sem dúvida, é muito importante. Sim, para nós mantermos até os nossos níveis de produtividade, mas também a tal qualidade do trabalho O que tu há pouco falaste e desempenho. que é super importante. É. Sim. Então, por isso é que não é, cá em Portugal ainda existe muito essa ideia que nós falámos há pouco de mais horas de trabalho corresponde a maior produtividade, mas não é, está provado de que não é nada assim, não é? De que se calhar com menos horas nós conseguimos ser mais produtivos porque estamos mais focados no trabalho que estamos a fazer e se tivermos pausas, melhor ainda porque isso permite-nos, não é, descansar o cérebro e quando voltamos, voltamos muito mais com a cabeça fresca, não é? Como se costuma dizer, muito mais capazes de continuar a fazer o trabalho que estamos a fazer. Então, tem que se desconstruir também essa ideia de quanto mais horas, maior a produtividade, porque isso não é uma proporcionalidade direta, nem É, pouco mais ou menos, não é? é verdade. Super Outra coisa importante. que podemos fazer, para além de ter esses não negociáveis, é colocar esse tempo nosso na agenda, não é? É colocar, é Uhum. dedicarem tempo para aquilo que vocês gostam, dedicar tempo àquilo que é necessário fazer, não é? Quer seja uma aula do ginásio, por exemplo, que seja num dia específico ou uma hora Uhum. específica, quer seja vou espairecer e vou ver o mar Exatamente. tal dia a tal Uhum. hora, não é? Ou seja, é importante nós colocarmos também na agenda certas coisas que É, são prioridades para o nosso bem-estar, não é? Porque lá está, sem como dúvida. estavas a dizer, um tem impacto no outro. Aquilo que eu costumo dizer é Uhum. que nós somos uma pessoa. Não há a Anitta profissional e a Anitta com os amigos, a Anitta com a Pessoal. família. Quer dizer, isso não existe, não é? Portanto, nós, se Uhum. somos uma pessoa, o que levamos de um, levamos para o outro. E se Ao eu não outro. estou É muito bem com um ou com difícil. o outro, nós não Uhum. separamos, não é? Não chego a casa e tiro ali É uma capa, não uma é? capa e sou outra pessoa, não é? Empreendedores, então como é que fazíamos? Não é? Ainda Ui, muito difícil. Então, se trabalharmos em casa como nós, não é? Ainda mais desafiante isso é, é. não E é? por isso é tão importante, não é? Fazer essa boa gestão e é uma coisa que a nível de empreendedores eu tenho visto que não acontece, não é? Lá está o colocar horários, o, É muito desafiante, é. o que eu às vezes tenho vindo a falar, tenho cada vez mais clientes empreendedoras e eu pergunto assim, então quais são os teus horários de trabalho? Ah, não sei, não tenho, É desde que acorda até com deito. mas é Acho preciso que já todos ter. passamos por aí. Mas é Sem preciso ter, não dúvida. é? Porque se tu estivesse a trabalhar para outra empresa, então chegavas lá às 5 da manhã ou saías de lá É, e tipo às saías 2 lá. da manhã, isso não existia. Não quer Uhum. dizer que se a pessoa não trabalha melhor da meia-noite às 5 da manhã não possa fazer, mas então dedica esse tempo a trabalhar e o resto, olha, é livre, não é? Mas é preciso Exatamente. ter essa disciplina, porque acaba por ser uma disciplina. É. Temos mesmo, é algo que temos que trabalhar, portanto requer mesmo disciplina e requer consistência também. É como se nós, na verdade, é como se nós estivéssemos a criar um hábito, não é? Então é preciso nós trabalharmos nisso também todos os dias e criarmos essa consistência. E isso que tu estiveste a falar é super importante, porque eu também tenho várias pessoas que se queixam de que é difícil, quando nós falamos em hábitos e por aí fora, que é muito difícil as pessoas quando chegam a casa muitas vezes desligar do trabalho. Então continuam em casa, mas continuam com a cabeça no trabalho, seja ele por conta própria ou por conta de outrem. O que podem E fazer então, nesses momentos é aquilo que eu aconselhava sempre. Não tenho tido tantas clientes neste momento, mas eu aconselhava muito quem trabalhava. Eu fui diretora de recursos humanos de uma empresa e eu tinha sempre, uhum, mensalmente, eu tinha conversas com todos os colaboradores. E o que eu aconselhava nesses momentos era: se chegas a casa e ainda estás ali com mil e uma ideias, etc., não faz mal.
Senta-te 15 minutos com um papel, uma caneta e escreve essas ideias ali. Escreve. Porquê? Porque é uma forma do teu cérebro saber que, ok, está ali, eu não me vou esquecer, amanhã vou levar o papelinho e está ali Exatamente. as coisas, não é? E às Super vezes basta importante. esses 15 minutos. E é melhor então chegares a casa e dedicares os 15 minutos a fazer isso do que passar as próximas 3 horas a não conseguir desligar, a pensar Pensar. nisso. É, sem dúvida. E essa é uma estratégia super importante e que eu também costumo falar nisso muitas vezes, que se aplica não só para quando temos dificuldade em nos desligarmos do trabalho, quer seja por outro motivo qualquer e alguma coisa que nos preocupa ou tarefas que nós temos para fazer no dia a seguir e que por algum motivo não conseguimos logo apontar e andamos ali a ver se não nos esquecemos e depois nem fazemos uma coisa nem outra. E Olha, até me então é aconteceu muito isso importante. hoje. Até me É. aconteceu isso hoje, em que há Uhum. 2 dias que, porque é normal, às vezes também nos acontece, Claro não que é? sim. Claro, ninguém é E havia perfeito. 2 dias que eu andava a pensar, não, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo, ok. Depois, um bocadinho mais tarde, não posso esquecer esta semana que tenho que fazer. Até que hoje pensei assim, caramba, Uhum. aponta já Tenho que isso. escrever. É mesmo, é mesmo. Eu também aprendi a fazer isso também já há algum tempo e faz uma diferença muito, muito grande. E então é uma das ferramentas que eu também aconselho sempre muito, ou seja, quer nesta questão, quer noutras, de coisas que nos preocupam, em escrever, porque de facto escrever ajuda muito, é como se, eu até às vezes costumo dar a analogia de, o nosso cérebro às vezes é tal e qual um novelo de lã completamente cheio, enrodilhado, completamente ali confuso. E quando nós começamos a escrever, o que acontece é que nós vamos puxando os fios e vamos desenrolando aqueles nós todos que estão aqui na nossa cabeça e passamos isso para o papel. A partir do momento em que nós passamos isso para o papel, deixa de nos apoquentar, deixa de nos preocupar tanto, não é? O E a nossa cabeça escrever ganha liberdade. O escrever é das coisas que Então, eu mais digo, especialmente no meu programa A Descoberta de Mim. Escrevam, 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 escrevam. Eu acho que o poder da escrita é enorme, não é? E nós enorme. não nos damos conta. E nós não É nos damos conta. terapêutico. É, é É. completamente, sim. E às vezes até é engraçado, porque as pessoas pensam, então, mas agora é que eu vou ter, isto é muito engraçado, agora com esta idade é que eu vou começar a ter um diário. Isso era quando eu era jovem, e né, há pessoas que dizem isto, e eu compreendo isso perfeitamente. Na verdade, estamos quase, às vezes, a criar um diário, Mas não um precisa de ser caderno um nosso. diário. Não precisa de ser um diário. O que Exatamente. eu digo às vezes às minhas clientes é: há dias em que se calhar vais abrir o teu papelinho e vais escrever hoje sinto-me uma merda. E está tudo Uhum. bem, Tudo bem. não é? Porque É, é o sair para fora, não é? O fazer aquilo sair ali e tu perceberes o que é que faz com que eu me sinta assim. O que é que faz assim, com que eu dessa hoje eu sinto, se forma. calhar não consigo, ou o que é que faz com que eu hoje não esteja feliz, ou o que é que faz com que eu hoje tenha mágoas, ou isto ou aquilo, e é o facto de saíres isso de ti que vai te É um libertar de muita alívio. coisa. É um alívio. E muitas vezes aquilo que eu também costumo dizer é, esse caderno onde nós escrevemos essas coisas é um ótimo confidente, não é? Porque nós escrevemos aquilo que nos apetece, sem estarmos preocupadas com absolutamente nada, e aquele caderno nunca nos vai julgar, ele só vai ouvir aquilo que nós vamos dizer, e muitas vezes, quando nós estamos a escrever, surgem respostas. Sim, Então, é um diálogo muito interessante. muito interessante. Às vezes pode parecer um monólogo, não é? Porque nós estamos a escrever e ninguém nos está a responder do outro lado. Mas, por outro lado, também nós estamos a escrever e até estamos a despertar para algumas coisas que, se calhar, se nós não as escrevêssemos, também não reparávamos nelas, não é? E se calhar até podemos andar ali a escrever a mesma coisa 2, 3 dias seguidos e ao quarto dia faz-se Mas luz. isso, Olha, repara, até para a gestão de tempo, isso é muito importante. Se uhum, sentem que não uhum. estão a ter, se calhar, uma gestão de tempo como gostavam, peguem num papel, escrevam como é que é a O vossa que é que eu rotina, o gostava? que é que faz com Uhum, que eu sinta neste momento que eu, se calhar, não consigo gerir bem o meu tempo. E se calhar o que vocês vão escrever vai-vos dar a resposta. Ah pá, pois eu se exatamente. calhar faço isto, eu se calhar faço aquilo. Às vezes eu tenho clientes Uhum, que me dizem assim, pois, mas é que eu não tenho tempo para isto ou para aquilo, ou enfim. E eu uhum, às vezes digo assim, então e conta-me um bocadinho a tua rotina, não é? Como é que é o teu dia, no dia uhum. a dia, etc. Não, não. E depois vai saber, e por exemplo, a pessoa chega do trabalho e passa 3 horas a ver televisão, não é? Depois de Uhum, jantar, uhum. pronto, fica na televisão até. Não, não. E às vezes o que acontece, e atenção, não quer dizer que seja bom ou quer dizer que seja mau. Sim, Mas sim, quando sim, nós sim. queremos trabalhar alguma coisa e mudar alguma coisa, o que é que eu costumo dizer? Por acaso hoje até vi uma imagem no LinkedIn que referia exatamente isso e tenho pena em não ter recortado, que é,
Geralmente, a maioria das pessoas faz o quê? Acorda de manhã, não é? Portanto, as baterias, lá está no computador, está cheia, vai trabalhar e a bateria vai descendo. Quando chega a casa tem Descendo. pouca bateria. Mas nós, ao fazermos isso, estamos a fazer o quê? Estamos a dedicar a melhor parte da bateria ao trabalho, não é? Portanto, se calhar aqui vamos pensar de forma diferente e vamos fazer o quê? Se calhar se eu acordar um bocadinho mais cedo e fazer Mais isso, cedo. eu já estou a ter a sensação de que estou a ser mais produtiva, já estou a ter a sensação que tenho um momento para mim, já tenho a sensação de muita coisa. Se eu, a meio do dia, fazer as pausasitas, então, não é? E conseguir incluir certas coisas, conseguir incluir, não sei, imagina, é tão fácil. Ler até um bocadinho de um livro que nos Isso inspire. mesmo, é o que eu ia dizer. Eu lembro perfeitamente de estar a trabalhar no centro de Lisboa e no verão eu almoçava literalmente em 10 minutos no escritório, para quê? Para depois poder aproveitar 40 Ir lá minutos fora. numa esplanada ao sol, não é? Ia beber o meu café, lia um Ótimo. livro e tinha aquela sensação de respirar a meio do dia. E isso é muito Descansar. importante, não é? E portanto, se calhar sem depois dúvida. chegas às 6 e não tens a sensação de estar tão pesada porque efetivamente tiveste esses momentos para ti. E quem diz isso, diz fazer outras coisas, não é? Isso que tu disseste é tão, tão importante, Anitta, é mesmo que fique mesmo aqui registado as coisas que tu acabaste de dizer, porque é mesmo muito importante. Isso tem um impacto gigante em várias coisas no nosso bem-estar e até na forma como nós nos alimentamos. Então, é aquilo também que eu costumo dizer, né? Quando nós queremos criar hábitos, é muito importante nós também sabermos quando é que eles funcionam melhor para nós. E na grande maioria dos casos, funcionam melhor de manhã. E nós temos que realmente pegar numa folha, começar a apontar. Eu gostava de me levantar a esta hora e gostava de ter X tempo para tomar o pequeno almoço, X tempo para me arranjar, X tempo para fazer um bocadinho de exercício, ou 5 minutos para meditar, por exemplo, ou 5 minutos para ir até à varanda e apanhar um bocadinho de luz e respirar um bocado, alongar. A ver isso, e eu veio-me aqui um exemplo de uma coisa que eu até já estava longe da minha memória, mas que aconteceu e foi muito interessante. Há uns anos atrás, eu tinha uma colega, não é? Que todos os dias de manhã chegava ao escritório, tipo, toda desalvoroçada, tipo, sentava-se, tipo, É logo um stress, comia o logo de pequeno manhã. almoço, não é? E ali é que ela tomava o pequeno almoço. E uma vez disse-lhe assim, olha, mas tu acordas a que horas? E ela literalmente Pois. acordava tipo 30 minutos antes de chegar ali Antes para o do trabalho. escritório. Não é? Portanto, É. ela acordava, vestia-se, ia para o escritório e comia lá o pequeno almoço. E, ou seja, Stress. ela chegava de mau humor. Porquê? Porque se calhar é aquela pessoa que precisa de mais tempo de manhã, etc. Ela chegava sempre de mau humor. Até que eu disse assim, porquê que não acordas mais cedo? E por cima não vives longe daqui, tipo, pá, em vez de acordares às 8h40, pá, não sei, acorda tipo 7h45 para teres tempo para ti. Ou 8 até, no máximo. Um dia, tipo, passado uns dias, ela chegou ao escritório, mega tranquila e não sei o quê, que até o nosso colega disse assim, é lá, o que é que te aconteceu Estranho. quando vens feliz? E ela disse assim, acordei cedo. É, exatamente, isso é tão importante. Eu digo sempre, as coisas que nós fazemos de manhã mudam completamente a nossa energia para o resto do dia. Seja as coisas que nós fazemos em termos de exercício ou simplesmente levantar mais cedo e ter mais tempo para comer o pequeno almoço, para fazer até um pequeno almoço melhor para nós, para o nosso corpo, ou para fazer as coisas mais devagar, para o que seja, muda completamente a forma como nós nos sentimos o resto do dia, a nossa energia. E isso também tem muito a ver com aquilo que tu estás a dizer ao teu cérebro que estás a fazer. Porque repara, eu acordar à hora para ir, quer seja para trabalhar ou até na escola, não é? Os miúdos que estão na escola, aqueles que acordam sempre ali em cima da hora para ir a correr e não sei o quê. Ou seja, tu já estás a acordar e o que tu estás a dizer ao teu corpo é já estás a colocar um stress em cima, não é? De não. Tem que ser tudo para a pressa, tudo para a assim, pressa. não é? Não é bom. Não é bom, porque não nós é. precisamos de tempo, precisamos de. E lá está. Calma. Se o dia começa assim, como é que tu queres que no final do dia tens a sensação de ter Sintas tido, bem. não é? Um dia bom, equilíbrio. não é? Não dá, porque tu já acordaste com o stress. Portanto, como é que dá?
Não dá. É, e mesmo isso, sem dúvida, aquilo que nós fazemos de manhã, comemos de manhã, influencia o resto do nosso dia. E aquilo que tu falaste há pouco de fazer essas pausas ao longo do dia para sentir esse bem-estar, esquecendo já até a parte da produtividade e por aí fora, que já foi aquilo que nós também tivemos a falar e que é super importante para essa vertente também. Mas também essa parte é mesmo muito importante, porquê? Porque há muitas pessoas, por exemplo, que isto acontece mesmo muito, e eu também já senti isso. E eu ouço muitas pessoas a queixarem-se de que ali ao final do dia, 6 da tarde, 7 da tarde, as pessoas sentem como que uma descarga, assim, de adrenalina ou de stress e depois só dá para fazer asneiras, né? Só dá para comer doces, só dá para ficar deitada no sofá até ir para a cama porque não tem energia para mais nada, não é? Isto acontece muito e tem muito a ver com os nossos picos de stress, né? Os nossos picos de cortisol. Nós produzimos essa hormona, às vezes de forma descontrolada, porque andamos muito estressadas ou andamos muito cansadas e quando esses níveis também andam completamente desregulados, não é? O nosso apetite também vai andar Também desregulado, os vai nossos níveis mudar de isso. energia, não é? Então, se nós começarmos a gerir melhor o nosso tempo, a termos mais tempo de manhã para fazer as coisas com calma, para termos tempo para nós, ao longo do dia, tentar ao máximo aproveitar as pausas que temos, nós vamos, com certeza absoluta, no final do dia também sentir muitas diferenças nesse sentido. Se calhar menos vontade de petiscar, menos vontade de comer doces, mais vontade até de fazer outras coisas do que não ficar ali sentada no sofá ali super, super cansada e sem vontade de fazer jantar, sem vontade de ler, sem vontade de fazer nada, não é? Mas sabes que Porque é essa muito energia já interessante se foi porque toda. é, mas no fundo é irónico, porque para bem gerir o nosso tempo precisamos de ter mais pausas, não é? Mas é É. mesmo, Uhum. mas é mesmo, Uhum. porque são essas pausas que te vão também permitir não só ser mais produtiva naquilo que estás a fazer, mas também começares a pensar melhor o que é que queres ou não fazer. E essas pausas também permitem isso. E isso é tão Uhum. importante, porque às vezes as pessoas dizem: É. ai, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas não tens tempo para quê? Porque o que é que tu queres fazer Pois. mesmo? Uhum. Não é? Uhum. E as pessoas às vezes de não É. parar nem se dão conta. Uhum. Depois aquilo já é automático, não é? Mesmo dizer isso, eu não tenho tempo, é automático. Aquilo está ali inconsciente e a pessoa acha sempre que não tem tempo. Enquanto nós não pararmos para analisarmos porque é que nós não temos tempo e se realmente não temos tempo ou se estamos a gerir mal o nosso tempo, vai continuar sempre tudo igual. Então, se nós queremos realmente mudar alguma coisa, temos que parar, não é? Essas pausas que tu falas, Anitta, que é super importante, parar e realmente escrever, E analisar o que é que eu estou a analisar. fazer esta hora, não Isso é? O que é que eu estou a mesmo. fazer àquela hora? Isso Será que mesmo. eu não me consigo levantar, não é? 15 minutos mais cedo? Será que eu à tarde não posso tirar, se calhar, meia hora à televisão e se calhar ler um bocadinho de um livro? Ou ir dar uma caminhada, por exemplo? Nós nem nos podemos queixar que este inverno está mais de sol do que de chuva, então agora, não é? Até dá para fazer umas boas caminhadas, por exemplo. Então, é mesmo uma questão, não é, de nós escrevermos, analisarmos, vermos o que é que gostaríamos de mudar, como fazer isso e depois E colocar em mesmo a prática. nível do trabalho, não é? O analisar a nível Uhum, do trabalho, isso era um trabalho que eu fazia sem muito quando dúvida. trabalhava Uhum, em recursos humanos, que era o seguinte, era às vezes alocar, com aquelas pessoas que me diziam assim, Anitta, mas eu não tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo, ok. Fazer o exercício de corticar um bocadinho o tempo que tens uhum, alocado a cada tarefa. E isso às vezes é exatamente. muito importante, não é? Porque gerir Uhum, o tempo de trabalho em si também é muito importante, porque isso também leva a muita frustração ao longo do dia. Então, uhum. comecem pelas tarefas que sentem que vão levar mais tempo, não é? Ou, não sei, Ou as vejam mais o que importantes, por as mais exemplo. importantes ou Uhum, aquelas que são prioridades não é, naquele dia, mas ter essa gestão de tempo, ter aquele momento de, ok, eu hoje posso uhum, alocar 4 horas a fazer isto, eu hoje tenho que, nananã, uhum. ou hoje as prioridades são estas, quando eu fizer isto, posso ir adiantando coisas até a hora acabar. Mas haver essa gestão, não é? É muito importante. Eu Muito até importante. recomendo fazer Uhum. o plano semanal e Semanal. Uhum, não só diário, não é? Mas ter aquela visão da uhum, semana, é isto que se vai passar, não é? Isso uhum, é super importante. É, por exemplo, um trabalho que eu gosto de fazer ao domingo, agora que sou empreendedora, gosto de. uhum, Parece que começo a segunda-feira com aquele pé de, ok, tenho aqui a visão tipo da semana, não é? uhum. Do que é que vai ser? O que é que vai acontecer? Mas Uhum, podem, por exemplo, dedicar
15 minutos numa segunda-feira de manhã ao chegar ao vosso trabalho para fazer isso, para fazer essa visão, não é? O que Essa é que se vai organização. passar, não é? Tem clientes, não tem clientes, as pessoas que, por exemplo, como tu e eu, não é? Temos momentos em que temos sessões, temos momentos em que temos outras coisas e numa empresa se calhar é igual, não é? Há momentos em que temos reuniões, há momentos em que existe trabalho a fazer, há se calhar tem um cliente que vem, etc. É verificar, ok, esta semana tenho aqui clientes, quais os blocos de tempo que eu vou alocar a quê? E isso é importante, porque aquilo que eu vejo nas minhas conversas é que muitas vezes as pessoas não fazem essa gestão. E Aparecem no depois as coisas vão escritório. arrastando, não é? É. E depois uma tarefa que se calhar até demorava só meia hora, nós vamos ali achando que podemos demorar mais tempo do que isso e depois acabamos por roubar tempo a outras coisas que realmente precisam também de tempo ou de mais tempo e depois o que é que acontece? Nós já não vamos conseguir cumprir o horário e vamos ter que ficar a mais para conseguir fazer as tarefas que nós queríamos ter feito nesse dia. Isso Então é mesmo. mesmo. É mesmo importante, mesmo para as coisas que nós queremos fazer fora de trabalho, também é importante. Ok, eu quero ter mais tempo para, por exemplo, fazer exercício de manhã. Então, quanto tempo é que eu quero, é que eu vou precisar para fazer isso? Porque é para eu saber quanto tempo mais cedo é que eu tenho que me levantar, tendo em conta que depois também tenho que tomar banho e tenho que tomar o pequeno almoço e que tenho que ir para o trabalho e que demoro X tempo a ir para o trabalho, ou então se trabalho em casa, se calhar posso tentar aproveitar para fazer outra coisa, por exemplo. Então é muito importante nós definirmos esses blocos, não é, de tempo e também, ok, tentar seguir esses blocos, mas também podemos ser um bocadinho flexíveis. Ok, se calhar eu também achava que demorava, por exemplo, meia hora a fazer esta tarefa, demorei Isso. 45 minutos. Então tenho que ajustar. Porquê? Porque eu não quero, na mesma, se calhar ter que abdicar de outras coisas que também quero fazer. Isso, Então isso. ir Mas fazendo ter essa. essa clareza, ter esses blocos É. é muito importante. Uhum. Quer nós trabalhamos por conta do treino, não é? E Uhum. especialmente se nós trabalhamos por conta própria, porque nós sabemos que quando Própria. trabalhamos por conta própria existem outros fatores, não é? Especialmente quando estamos em casa, que podem influenciar. Uhum. Portanto, é muito importante nós fazermos Podem. isto. Até Uhum. vou partilhar contigo uma estratégia que eu estou a fazer e que é literalmente esta semana, portanto calhou bem. O que é que acontece? Eu estou Boa. neste momento a dedicar uma semana por mês onde eu não estou a atender Uhum. ninguém, não tenho clientes, não tenho conversa. Uhum. Esta Uhum. semana é dedicada à produção de conteúdo. Ponto final, Uhum. não é? Porquê? Porque é aquela coisa que tem de ser feito? Tem. Tem que ser Eu feito. faço? Uhum. Sim, mas fazer entre às vezes entre conversas, entre clientes, entre dar aulas, entre É isto ou aquilo, desafiante, é é como desafiante. acontece comigo. Portanto, eu este Uhum. ano eu comecei 2022 e pensei assim, não, eu vou colocar, até tenho aqui, posso mostrar, eu vou colocar na minha agenda, eu vou bloquear Uhum. todos os meses, eu vou bloquear uma Uma semana semana. dedicada apenas a fazer o quê? A fazer a produção de conteúdo, a gravar aulas, a gravar, portanto tenho, não sei se dá para ver. É a tua agenda, não é, Anitta? Aquela que tu Sim, disponibilizas para quem isso. quiser adquirir. Uhum. É a agenda 365 dias para crescer. E esta é a visão anual e eu bloqueei. E, por exemplo, esta Uhum. semana eu estou nessa semana em que é bloquear para criar conteúdo. Caramba, Conteúdo. eu gravei Uhum. já 4 aulas, já tenho todo o conteúdo do mês de janeiro agendado, já tenho essas coisas todas e quer não, não é? É uma semana de Poupa trabalho muito com horas tempo normais, não é? Exato. Mas que Uhum. me vai tirar muito tempo nas semanas em que eu estou a atender, em que eu tenho sessões cada, se calhar, hora e meia, onde eu tenho aulas para dar e Uhum. outras coisas, não é? Uhum. Porque fazer revisões de currículo, tudo isso já tira tempo. Portanto, é essa organização, não é? É. Que é a chave Uhum. para tu depois sentires que ok, as coisas estão Está a feitas, mas fluir. eu tenho o meu tempo, Uhum. eu posso respirar, eu estou também a ser Sem produtiva, tenho. abdicar. Essas Uhum. coisas É. são tão importantes. São ótimas. É essa sensação de conseguirmos conciliar sem estarmos a prejudicar uma área ou outra área, né? Encontrar ali um ponto em que nós conseguimos fazer essas coisas todas sem estarmos a abdicar de nada. E esse, já que falas nisso, Anitta, esse também é um desafio meu para este ano, porque também tem sido assim, não é? Nós que trabalhamos por conta própria, também tem sido criar o conteúdo, organizar sessões, planear coisas, workshops, criação de
novos produtos por aí fora, ao mesmo tempo que temos as sessões e que temos que as preparar e que duram também há algum tempo e também depois depende do número de pessoas que nós temos, não é? E que também vai influenciar esse tempo, essa disponibilidade que nós temos. E é mesmo muito desafiante nós conciliarmos tudo ao mesmo tempo. Então este ano esse também é um dos meus objetivos e eu consegui também ter esse tempo, tal como tu tens, para, ok, estou a fazer isto, estou de corpo e alma a fazer isto o melhor sempre que eu consigo fazer. E depois também, quando estou com as pessoas, continuo a tentar dar sempre também o melhor de mim nessas questões e eu vou continuar a fazer o meu trabalho de acordo, né, com os meus valores e com aquilo que eu gosto de fazer e como gosto de fazer, entregar o melhor que nós sabemos, não é, fazer, mas para nós acaba por ser mais simples e mais leve fazer as coisas E mais porque produtivo, não é? exatamente, E nós repara, estamos a mais fazer do que ser aquilo. produtivo, é a sensação que tu tens de liberdade com o tempo, não é? Porque tu dedicaste Exatamente. aquela semana a fazer aquilo que tu tinhas. Por exemplo, no meu caso, esta semana eu fiz todo o conteúdo que vai sair no meu Instagram até dia 31 de janeiro, está tudo feito, está tudo agendado, ou seja, eu não preciso, entre aspas, se eu quisesse desligar o meu telefone hoje e ligar só no dia 1 de fevereiro, Em todo o fevereiro, conteúdo, não é? Ele estaria a sair, estaria a sair. disponível, estaria tudo, não é? E isso é aquela sensação de que, ok, está feito, eu posso respirar, as coisas vão sair na mesma, vai na mesma correr tudo bem, não é? Mas não estou, porque, por exemplo, eu lembro-me quando comecei a empreender em que era aquela luta diária, não é? Ai, qual é o conteúdo que eu vou pôr hoje? Ai, o que é que eu vou... E depois a pessoa anda naquele jogo, Tal não e é? qual. E não pode É. ser, porque depois andas sempre preocupada com o que vai acontecer, etc. Depois houve um tempo em que eu fiz o quê? Tinha o conteúdo semanal, portanto depois passei a um momento em que eu tinha uma agenda, à segunda-feira eu pensava, o que é que eu vou falar esta semana? Vou fazer isto, isto, isto. E já me começou a facilitar. Mas depois o que é que acontecia? Às vezes não tinha necessariamente o conteúdo naquele dia, pronto, não sei o quê, não. Até que eu fui E depois passava aprendendo, para o dia ok, a eu seguir. preciso de encontrar outra X estratégia, não é? tempo. Mas sem tentarmos também não sabemos, não é? Não sabemos. Portanto, Sem vão dúvida, a tentando, ação. tentem fazer as coisas de forma diferente. E se não funciona de uma forma, está tudo bem, tentem outra, não é? O conto é Funciona de não outra. desistir. Exatamente. A ação é aquilo que nos permite perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, o que é que tem que ser melhorado, o que é para não repetir, não é? Então, nós podemos, lá está, traçamos um plano e colocamos em prática e vamos ajustando, não é? À nossa realidade e àquilo que realmente funciona para nós. Isso Seja mesmo. nas coisas que nós queremos fazer de manhã, seja no nosso trabalho, não é? Seja na forma como nós trabalhamos. Também é uma forma de nós evoluirmos e de crescermos também nesse sentido, não é? Porque tornamos-nos pessoas mais realizadas, profissionais ainda mais produtivos, não é? Executar melhor também, mas sem comprometer a nossa saúde e o nosso bem-estar, que é super importante, não é? Para tudo Das na nossa coisas vida, não é? mais Porque importantes que nós temos, não é? nós Não, sem mais saúde importante. é a mais importante. Para mim, eu acho que é mesmo a mais importante, que eu às vezes até costumo dizer, às vezes nos meus programas de coaching, é que quando nós temos saúde, temos mil sonhos, não é? Porque tudo é possível, porque nós temos saúde para trabalhar, para ir a sítios, para concretizar sonhos, para fazer tudo e mais alguma coisa. Mas quando nós não temos saúde, qual é que é o nosso maior sonho? É ter O saúde. único e maior sonho é ter saúde. Então, sem dúvida que a saúde é o pilar mesmo fundamental e então também faz parte disso nós sabermos fazer uma boa gestão do nosso tempo. E fazer e ao fazer essas coisas, nós estamos a trabalhar ativamente na prevenção, não é? De outras coisas que É. podem vir a acontecer. E nós estamos a falar disto e não podemos esquecer que o stress é a doença do século, não é? O burnout desde 2000, não me recordo se foi 2019 ou 2017, que ele foi considerado uma doença do foro mental, não é? E infelizmente Foi. o número de burnout tem vindo a aumentar nos últimos Aumentar. anos, não é? E é aquilo que eu digo, no fundo, é horrível eu dizer isto, mas era tão fácil prevenir. É que é tão fácil prevenir. Bastava parar, não é? É. Literalmente ter esses momentos de pausa, ter esses momentos em que nós paramos, ter esses momentos em que desligamos, não é? Eu no outro dia fiz no outro dia, já há uns meses, no meu Instagram, em que eu perguntei às pessoas
Quem é que, não é? E eu pedi às pessoas para me responderem de Uhum, forma genuína, quem é que tirava pelo menos 10 dias de férias seguidos ao longo do ano? E eu fiquei uhum, muito admirada de perceber que muitas pessoas não tiram 10 dias consecutivos ao longo do ano. uhum. E é uma É, coisa aí eu acho essencial. é parar. Mas eu acho que aí deve haver um conjunto de fatores, ou seja, às vezes também é as próprias políticas das empresas, que muitas vezes também não permitem as pessoas tirar férias quando querem e os dias seguidos que querem, por exemplo, mas Mas, também parte muito de nós. Também mas parte muito de é assim, nós. Temos que assumir essa responsabilidade, não é? É eu muito neste importante. momento até tenho aqui uma branca porque o último sítio onde eu trabalhei era com uma empresa suíça, não é? Mas, por exemplo, vou-te dar aqui esse exemplo que é muito claro. Na lei suíça Uhum, é obrigatório as pessoas tirarem pelo menos 2 semanas de férias consecutivas e eu tenho quase a certeza que também está na lei portuguesa. Quase a certeza. Ponho as minhas hum, mãos no fogo. pois. Agora, não é por estar Uhum, que as pessoas o fazem ou que a empresa vai incentivar a fazê-lo, pois. não é? É, Existe se essa estivermos à diferença. espera, muito difícil. Uhum. Existe essa É, nós temos diferença. que. Existe. E nós, às vezes, também falta um bocadinho do conhecimento dos próprios direitos, não é? Dos nossos direitos enquanto, pronto, Sim, sim. enquanto Mas pessoas tirar, não é? trabalhadoras. Tirar essas férias são essenciais. E depois existe um outro aspecto Uhum. que eu também já vi, que é pessoas me dizerem assim, "Ah, mas eu gostando do meu trabalho, eu não quero parar." É, mas 10 dias úteis, acontece, sim, sim, acontece. sim. Uhum. É, Está exatamente, está aqui aqui a a Marta a Marta a dizer. dizer, pois, mas infelizmente há muitas pessoas então que não tiram esses 10 dias úteis. Uhum. Não É. é? Pois isso é super importante. Até principalmente quando nós gostamos do nosso trabalho, porque depois às vezes acontece aquilo que nós falámos no início Eu da agora nossa até vou live. repetir a pergunta, quero te perguntar a ti, quando é que foi a última vez que tiraste 10 dias? Olha, deixa-me pensar, deixa-me pensar. Bem, já não me lembro. É verdade, é verdade. Já não me lembro quando é que eu tirei 10 dias de férias. Eu acho que a última vez que tirei férias foi para aí 5 dias, metade. Olha, eu não tenho vergonha de dizer que eu tirei 2 vezes 10 dias no mês de dezembro. Que, olha, eu gostava de dizer, eu honestamente, que também quero muito dizer isso este ano, porque é mesmo essencial. Às vezes é mesmo dependendo da fase em que os nossos projetos estão, não é? Às vezes é mesmo complicado, depois também veio a pandemia, também dificultou um bocadinho algumas deslocações e por aí fora. Também não veio ajudar muito assim a que nós conseguíssemos, às vezes, fazer aquilo que gostaríamos. Mas lá está, temos que assumir essa responsabilidade. Então eu também tenho que Isso mesmo. assumir a Eu, minha por exemplo, o que é que responsabilidade aconteceu em disso. 2020 comigo? Em 2020 eu coloquei na minha agenda 8 semanas de férias, mas algumas não Uhum. aconteceram porque lá está, houve certas circunstâncias, Imprevistos. houve, por Uhum. exemplo, estava super contente porque ia ter 2 semanas de férias em julho. Eu acabei por tê-las, mas eu não estava a contar de quando eu fiz a agenda em janeiro que eu ia fazer uma mudança de casa, portanto essas férias acabaram por ser a Uhum. mudança, portanto não foi de descanso, não Imprevistas. é? Portanto, Uhum. são essas coisas que vão acontecendo. Agora, por exemplo, neste momento, na minha agenda eu tenho 11 semanas de férias para este ano e eu Uhum. comprometi-me comigo mesma que eu era um não negociável. É Eu isso. Tem comprometi-me que ser comigo prioridade. mesmo que essas 11 semanas Uhum. eram um não negociável. Pode parecer muito, sim, mas o facto de nós às vezes estarmos aqui no dia a dia, de fazer essas coisas, etc., e é o que eu digo, não é? Se eu tenho hoje em dia, e eu trabalhei para isso, para poder estar aqui hoje em dia, não é? É isso mesmo. Uhum. Nessa função e nessa posição e tudo isso. Mas lá está, se eu quero dar o melhor de mim para quem está do outro lado, também preciso desses momentos, não é? É, Portanto, sem até foi dúvida. a primeira coisa que eu coloquei na minha agenda, Vera. Foi a Uhum. primeira coisa que eu construí na a minha agenda quando eu fiz a minha visão anual, foi quando é que eu vou tirar Os férias? E dias eu para vou parar. construir Uhum. o calendário à volta disso. Porque hoje em dia, É, para mim, é um não negociável. É, é aquela questão, aquela frase que nós ouvimos muitas vezes, não é? Um copo vazio não tem nada para dar, não é? Então nós temos que encher o nosso copo para que ele transborde para as outras pessoas. Então, se nós queremos manter a qualidade também muitas vezes do tipo de trabalho que nós desenvolvemos, pois lá está, também às vezes depende um bocadinho também do tipo de trabalho que nós temos. Há trabalhos que são mais energeticamente exigentes, em termos até de horários, também são mais exigentes, né? Se calhar nós estamos a trabalhar às 9 da noite e muita gente não está a trabalhar a esta hora, não é? Então,
Ou ao contrário, se calhar eu à tarde tirei, por exemplo, uma hora e outra pessoa que está a trabalhar, por exemplo, a outra teve que estar a trabalhar naquela hora. Então depois aqui também há muitas variantes. E não há mesmo, isso que tu falaste é muito importante, porque eu acho que é aquela sensação de culpa, não é? Mas porquê é que eu tenho que sentir vergonha ou tenho que sentir culpa por exemplo, querer tirar um mês de férias? Se isso for possível, se eu conseguir cumprir todos os meus objetivos e conseguir que o meu trabalho seja Isso. espetacular e que sirva bem as pessoas para quem eu trabalho, em que Mas eu isso, dei tudo eu vou aquilo, pegar não é? nesse exemplo para dizer uma coisa ainda mais simples, que é o tal sair a horas. Se eu então durante o dia, Uhum, nas minhas 8 horas de trabalho, cumpri os meus objetivos, eu fiz o que eu tinha a fazer na minha, porque é que eu vou ficar mais tempo então? uhum, Não é? exatamente. E Será muitas que vezes é é? por esse sentimento de culpa, de vergonha, porque o colega não vai sair a essa hora e eu sinto-me É. constrangido, Eu é que sou mal não é? porque E saí o que é que mais cedo. acontece? Isto é Uhum. muito mal, porque repara, o colega que se calhar que não se organizou ou que está ali apenas porque acha que o chefe quer, não é? Vai Está ver e que sim. e que está a errar, não é? E a pessoa que Uhum, efetivamente se calhar cumpriu e que quer sair a horas e não vai fazer porque se sente constrangida, mas porquê? A pessoa é que efetivamente cumpriu com o que ela tinha que fazer, ela cumpriu o seu dever, ela cumpriu aquilo que ela tinha que fazer, uhum. não é? Mas é muito isso, é aquele sentimento de vergonha, de então, mas eu vou, É, de eu ouço culpa. muito, então, mas eu vou Ou sair a parece horas e os mal meus e colegas está ali as ficam, outras parece pessoas. mal, não é? Mas É, não, pelo contrário, é pelo uma contrário, cultura. não é? Uhum. É uma cultura que está, pronto, está muito enraizada, mas temos que, lá está, tem que partir de nós, temos que ser nós a tomar essa responsabilidade e dizer, não, eu Isso. cumpri o meu trabalho, aquilo que eu tinha para fazer hoje, o meu trabalho está feito e bem feito, então agora é a hora de eu sair do trabalho e ir descansar para amanhã estar aqui novamente Isso e mesmo. cumprir com a mesma qualidade o trabalho que tenho para fazer. Isso é mesmo importante até para nós não nos fartarmos, entre aspas, do nosso trabalho, não é? Do local de trabalho, até das pessoas com quem trabalhamos e por aí fora. Está aqui uma pessoa a dizer, mas penso que a nossa geração já está a mudar um pouco essa mentalidade. Estamos cada vez mais a valorizar o tempo e a qualidade do nosso Foi tempo aquilo que eu também. disse E no isso é muito início da live, importante. não é? Uhum. Eu É. falei dessa diferença. É super, super importante. Então, uma coisa para nós também terminarmos aqui, que eu acho que já está assim na hora. Então, uma coisa que tu disseste, Anitta, que é muito importante, que foi uma das primeiras coisas que tu fizeste no início do ano, foi, ok, isto é importante para mim e isto permite-me ter saúde, ter bem-estar e fazer o meu trabalho bem feito. Então eu vou colocar na minha agenda, porque depois também há esta questão, não é? Eu quero gerir melhor o meu tempo, eu quero implementar isto, eu quero ter aqueles dias de férias, mas depois não passamos isso para o papel. Não quer dizer que ao passar para o papel, tal como te aconteceu a ti e também me acontece a mim, Anitta, não quer dizer, não é, que Não, as mas coisas está vão tudo correr bem. tal e Mas, qual. E mas está está tudo tudo bem. bem, porque as coisas acontecem, não é? As coisas da vida É, acontecem, a as vida coisas, acontece. não é? É como eu Uhum. estava a dizer, por exemplo, quando eu fiz o ano passado o meu calendário anual, não é? Eu não sabia que ia mudar de casa, porque nós decidimos mudar de Lisboa para o Algarve literalmente um dia a beber um café, não é? E portanto, Assim, inesperado. portanto, Sim, aquilo não estava nos meus planos quando eu fiz nos a agenda, não planos. é? E Uhum. portanto, até Uhum. calhou naquela semana que eu tinha de férias, não é? E usei isso, mas no fundo, por muito que eu não tivesse trabalhado ativamente, não foi aquelas férias em que, ok, vou descansar, espairecer. Não, Pois foi também é aquele como eu, stress, não é? Da da pessoa ter que última mudar, vez. fazer as Uhum. coisas, não sei o quê, nananã. E está tudo bem a acontecer, não é? Mas o importante é que nós tenhamos a tomada de ação de eu vou colocar, isto é o que eu quero priorizar, porque mesmo se não acontecer numa, pá, não vão acontecer em todas, não é? Mas é a É, forma como é. eu me Uhum. sinto em colocar isso à frente. Por isso é que, quando eu estava a dizer, quando eu construí a minha agenda este ano, eu coloquei as férias. A seguir, eu fiz o quê? Coloquei os meus lançamentos, porque são datas importantes, precisava de Uhum. saber, etc. Uhum. Quando eu tinha isso, foi quando eu coloquei então as semanas mensais de vou criar conteúdo. Ok, tudo bem. E Uhum. a partir daí começamos a poder, não é? Gerir as coisas, ver como é que fica, etc. Mas é importante nós termos essa visão. Por isso é que eu gosto tanto É, de ter uma visão anual. temos que Eu, ver. Uhum. porque dá Uhum. para ver, não é? Eu gosto muito desta visão assim, do que ter, por exemplo, as visões só mensais. Porquê? Porque dá para ver, Uhum. para visualizar. Não é só um mês, é.
Isto é o que vai acontecer Ué. nestes 365 É, dias que nós sim, temos aqui, não é? sim, sim, E sim, dá para sim. visualizar muito. E só assim é que também nós damos conta que, pá, às vezes há períodos em que se calhar não teria tirado, ou depois passa muito tempo, então Uhum, e aqui não descanso, 3 meses sem descansar, 3 meses uhum, sem tirar 2 ou 3 dias, porque essa é outra dica que eu dou sempre às pessoas, não é? Que é quando fazem a gestão das férias, por exemplo, anuais, não caiam no erro de tirar tipo 15 dias e 15 dias. É uhum. horrível! Ou então tirar É, 3 semanas no verão, uma semana no Natal. Não! Porquê? Porque depois há é muito muito tempo tempo, não é? seguido. Sem nós, e nós precisamos dessas pausas. Se não querem utilizar Uhum. muitos dias, façam, não é? Adicionem dias de férias onde há feriados, ou pontos, ou Apanha, coisas era isso que eu ia assim, dizer, não com é? os feriados. Mas é Uhum. tão importante nós pararmos, idealmente, a cada 2 meses, ter 3 ou 4 dias de seguidos, não é? Isso basta tirar Olha, uma não sexta-feira, uma sabia. segunda, Uhum. não é? E Uhum. faz um fim de semana prolongado, mas é aquela sensação de Exatamente. tem 4 dias, não é? Isso faz toda a diferença Toda a diferença. ao meio do Uhum. ano. Agora, cair naquele erro É. de 15 dias no verão, 15 dias no Natal, pá, depois é Eu acho que isso muito deve, tempo. acontece muito. Pois Uhum. é É, muito acho que as pessoas tempo. estão muito habituadas a fazer isso. E, isso é super, super importante mesmo. Então fica aqui como desafio, não é? Como aqui é a final da nossa live, como um desafio para quem esteve aqui connosco e também para quem depois vai ver aqui a gravação da live, que ela vai ficar disponível na, no meu perfil de Instagram, como também estão lá todas as outras conversas saudáveis, as outras que foram nos meses anteriores. Então, o desafio que aqui fica é, sem dúvida, pegar num papel, nós definirmos o que é que gostaríamos de melhorar em termos de horas de trabalho, em termos de blocos de trabalho, blocos de descanso no trabalho, descrever até os nossos objetivos, mesmo escrever eu quero começar a aproveitar melhor as minhas pausas de trabalho. O que é que eu gostava de fazer na minha pausa de trabalho? Também. E também começar a definir, ok, o que é que eu quero começar a fazer de manhã? Quanto tempo eu quero começar a ter para mim de manhã para comer mais tranquilamente, para ir fazer um exercício, ou para meditar, ou para o que quer que seja. Então, o que é que eu tenho que começar a fazer? A que horas é que eu tenho que me levantar? Quanto tempo é que eu vou ter? Pegar uma folha e escrever, porque tal fazer estas coisas é tão importante para nós percebermos o que é que. Ou seja, nós queremos mudar as coisas, mas se nós não as colocarmos no papel, é como as férias. Eu gostava de ter mais férias e ter férias mais intercaladas em vez de ser esse bloco no verão e o bloco no inverno, na altura do Natal. Mas se eu não passar isso para o papel, se eu não analisar o meu ano, se eu não analisar os meus meses, isso nunca vai passar de uma vontade, não é? Então eu tenho que realmente escrever para ver isso. Porque a partir do momento em que nós escrevemos, também estamos a criar um compromisso connosco. E isso é muito importante, porque depois, sempre que eu pensar nisso, eu vou olhar para a folha que eu escrevi e vou lembrar-me daquilo que eu defini que gostava de mudar ou que gostava de implementar. Então é muito importante realmente nós fazermos este exercício de, ok, tudo aquilo que eu quero, eu agora vou colocar no papel e à medida que for Outra colocando dica em que, ação. para adicionar a isso, uma coisa que eu também tenho agora o hábito de fazer é coloquem essa lista nos Uhum, primeiros tempos num sítio onde vocês veem isso todos os dias. Emoldurem, se exatamente. for o caso, não é? Quase como se fosse um vision board. Uhum. É, Emoldurem, não é? Olha, falando em vision board, uma dica que eu dou sempre às minhas clientes, o meu vision board neste momento é a minha tela do computador. Porquê? Porque é aquela coisa que eu uhum. abro e vejo todos os dias, Todos os dias. É, não é? exatamente. Portanto, E fica isso ali. e nós estamos constantemente a relembrar-nos, quando olhamos para isso, porque é que nós estamos a fazer isto, não é? E a relembrar-nos constantemente deste compromisso para connosco, porque se nós não virmos isso, se nós não escrevermos isso, o que é que vai acontecer? Se calhar nós ali, os primeiros dias até vamos ali a tentar fazer alguma coisa diferente, mas depois inconscientemente vamos caindo novamente nos nossos velhos hábitos. Então nós temos que ter esta consistência de eu quero real, porque é que eu quero fazer isto, não é? É porque eu quero me sentir melhor, porque eu quero melhorar os meus relacionamentos, porque eu quero sentir-me mais feliz no meu trabalho, porque é onde eu passo grande parte da minha vida, não é? Porque eu quero tirar férias de outra forma, porque eu quero organizar, quero ser mais produtiva e fazer o meu trabalho de outra forma. Então vamos escrever e vamos olhar para isso todos os dias para nós não nos esquecermos do nosso compromisso e da razão pela qual Pela nós qual nós estamos a fazer fazemos. esse trabalho, não é? Sim. Esse trabalho diário. E então
é isso, entrar em ação. É a melhor forma que nós temos para tudo na nossa vida de descobrir aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz, aquilo que precisamos de melhorar e aquilo que é para deixar para trás também. E sempre com o mindset Então, de que se as coisas não correrem como nós estávamos a pensar, está tudo bem mesmo, não é? Porque a está tomada de tudo ação certo. também serve para nós descobrirmos aquilo que serve ou não para nós. Tão fácil quanto isso. E Exatamente, se não serviu, bora fazer de exatamente. outra forma e está tudo De bem. outra forma. Uhum. É ir ajustando. Todos os dias nós estamos cá para aprender. Então, todos os dias nós vamos ajustando até os nossos próprios objetivos e as nossas próprias E metas. ainda Também vão bem, isso quer dizer alterando, que estamos a não é? evoluir e a crescer e a desenvolver-nos, não é? Porque se fosse sempre a Exatamente. mesma coisa, era um bocadinho chato. É um bocadinho chato e também queria dizer que nós também, na realidade, não há assim tanta coisa a mudar em nós quando até é bom que as coisas vão mudando, não é? Então, até acaba por ser bastante positivo. Temos que ser flexíveis, mas também temos que entrar em ação. Temos que ter um bocadinho esses dois lados da moeda que são super importantes. É mesmo. Pronto, não sei se alguém tem aqui alguma coisa para perguntar antes de nós nos despedirmos aqui. Também já passa um bocadinho das 10. Já está Também tudo temos que ir descansar, consumido. não é? É super importante descansar. Então, não sei se aqui tem mais alguém alguma coisa para perguntar. Eu estou aqui a ver se está aqui alguma pergunta esquecida. Provavelmente pode ter havido aqui alguma coisa que nós não vimos, mas pronto, é normal, não é? Ok. Acho que não há aqui sim nenhuma pergunta que queiram fazer. Bem, eu espero mesmo que, para quem fizer sentido, que coloquem este desafio na prática, porque eu tenho a certeza absoluta, tanto pela minha experiência como também pela experiência que a Anitta esteve aqui a partilhar connosco, que esta ferramenta do escrever e do planear e de olhar para o que nós queremos implementar ou transformar, que faz toda a diferença, não é? Então experimentem, é mesmo um desafio. Às vezes só experimentando é que nós percebemos realmente elas tinham razão, aquilo funciona. Então, bora lá experimentar e bora lá colocar em prática e pronto, espero que a nossa partilha e esta conversa aqui sobre a gestão de tempo pessoal e profissional vos tenha ajudado e que vos traga algumas mais-valias para a vossa qualidade de vida, não é? E também o bem-estar profissional. E pronto, se tiverem alguma dúvida que queiram colocar, depois também podem sempre colocar lá no perfil do Instagram, no meu, onde vai ficar então lá gravada a live, podem sempre lá deixar nos comentários as vossas questões ou alguma coisa que queiram partilhar connosco, que nós vamos estando atentas e também vamos respondendo por lá. E pronto, então, boa Obrigada, noite, Vera. Obrigada Anitta, pelo convite. obrigada. Obrigada eu também por teres aceito e por estares aqui connosco a partilhar o teu conhecimento nesta área de carreira e área profissional, sem descurar do bem-estar, que muitas vezes não se fala disso e é tão, tão importante. Por isso, obrigada, Anitta, e Obrigada. obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui connosco. Espero que tenham gostado e as conversas saudáveis voltam no mês de fevereiro com uma convidada especial novamente. Então vá, boa noite Boa a noite, um todas e a todos. beijinho. Um Beijinho. Tchau, beijinho. tchau, tchau, tchau.